Alguns jogadores passam por dificuldades antes de conquistar seus maiores sucessos. Outros precisam enfrentar tudo para conquistarem o mínimo. Agora, se imagine sendo um jogador e do nada acordando com uma dor insuportável nos olhos. Perceber que tudo está turvo. Você corre para o hospital. Os médicos dizem que precisa de uma cirurgia com urgência ou então ficará completamente cego. O que você faria? O que você faria? Eu realmente não tenho como saber. Mas Edgar Davids enfrentou tudo. O mundo, o seu problema, seus adversários, as recusas do Ajax para entrar no hall de melhores jogadores da história. Sim, ele jogou demais em todos os clubes que passou. Eu não me lembro de nenhum jogo meu que eu não estivesse sentindo muita dor. Era difícil, mas quando o professor me chamava, lá estava eu me preparando para entrar. Disse ele em entrevista. Edgar Davids é um dos maiores jogadores da história, sem a menor dúvida. Nascido no Suriname, ele é mais conhecido como ex-meio-campista da Holanda, com uma força bruta, gigantesca e inteligência que poucos tiveram. Tudo isso fez dele um dos melhores na sua época. Quando ele chegava no meio de campo de qualquer time do mundo, rapidamente dava dinâmica à equipe e a modificava por inteira. Um meio-campista defensivo combativo, com talento e a personalidade de um número 10. Davids representou alguns dos maiores clubes da Europa e ganhou tudo que um clube podia vencer. Com seus dreads, ele sempre foi um jogador de destaque em campo. Ele tinha capacidade de fazer tudo parecer simples e fácil. Apesar de ser um meio-campista defensivo por natureza, Davids tinha aquela aura sobre ele que causava medo nos defensores adversários. Ele era um trem com pernas, criativo, expressivo e uma alegria boa de se ver, que lembrava até mesmo Ronaldinho Gaúcho. Falando em brasileiro, um jornal holandês chegou a perguntar se ele tinha certeza de que não era brasileiro, de tanta técnica que se via no seu jogo, e aquilo não era comum, e obviamente ninguém acreditava no que seus olhos viam. Ele foi um dos jogadores mais durões que você podia enfrentar nos anos 90 e 2000, com resistência infinita. Não importava o que acontecesse, ele continuaria correndo atrás de você, mordendo seus tornozelos até conseguir o que queria. Por isso, seu apelido de Pitbull. A história de Edgar é impressionante, cheia de reviravoltas e grandes conquistas. Ele precisou arriscar tudo em uma segunda cirurgia nos olhos. Mesmo assim, nem pensou em desistir. Teve que usar óculos que embaçam no momento em que ele começava a suar. E lá estava Davids, sem se queixar. Quebrou as pernas por 2 vezes. Ele se recuperou sem nem olhar para trás. Banido da seleção nacional no meio do maior escândalo de racismo da história do país, ele superou da melhor maneira possível, de cabeça erguida e se orgulhando do que era. Sabotado pela equipe médica e banido por doping, ele nem se preocupou. Estava ciente na sua inocência. Perdeu 3 finais de Liga dos Campeões, 2 delas nos pênaltis e uma supostamente roubada. E nada o impediu. Porque realmente ele estava acostumado a ter as probabilidades contra ele. Muito antes dos óculos e dos dreads, Davids foi recusado por 3 vezes pela base do Ajax. Então realmente estava acostumado. Mas depois que entrou, não se permitiu perder a oportunidade. Na base, ele se destacou tanto que rapidamente se tornou titular da equipe principal. Então, apenas alguns anos depois, ele e seus companheiros deram início a uma nova era na Holanda, uma era de ouro do futebol no país. Eles não estavam apenas no topo da liga, mas sim a caminho de um título de Liga dos Campeões. Exato, foi isso que aconteceu com ele. Naquele time lendário, Edgar, Seedorf eram as principais estrelas. O time jogava bonito, por isso surgiu na mídia na época a história de que aqueles jogadores só podiam ser brasileiros, já que o Ajax era tecnicamente invejável. Quando venceram a Champions, o zagueiro Borgade disse que aquele título era dedicado ao Suriname. Os holandeses não gostaram. Apesar de ter nascido no país americano, ele era naturalizado holandês e precisava respeitar o seu novo país. Pelo menos foi isso que a mídia dissera na época, e os torcedores compraram a briga. Mas Seedorf e Davids, também surinameses, ficaram ao lado do colega.
Se em 1995, Davids foi um dos mais importantes, em 1996, com a saída de Seedorf e Rijkaard, ele se tornou a espinha dorsal daquele time que se recusava a jogar feio. O que ele jogou nesse ano foi fora de série. Eles voltaram a chegar na segunda final de Liga dos Campeões consecutiva, mas nos pênaltis, Davids perdeu. Sim, ele perdeu e a torcida ficou furiosa com ele. Afinal, seria uma grande oportunidade para o time sair ainda mais poderoso. Mas um escândalo viria à tona. Exames de sangue de muitos jogadores da Juve estavam fora dos padrões. Eles estavam, supostamente, se dopando para entrarem melhor na partida. Mesmo assim, a torcida não perdoou e o Ajax perdeu aquela Liga dos Campeões. Obviamente, depois de um ano tão bom, com exceção da final da Champions, Davids fora convocado para a Euro de 1996. Gus Hiddink era o treinador dos Laranjas. Porém, é importante dizer que tanto Davids quanto os demais jogadores surinameses foram convocados bem em cima da Euro. O treinador parecia não gostar muito deles e quase nunca dava oportunidades, tanto que o próprio Davids, que na época já era o melhor na sua posição, só tivera 10 minutos nas eliminatórias da Euro. Com isso, um escândalo envolvendo jogadores negros e brancos foi o que ganhou destaque. Muitos daquela geração gloriosa de futebolistas holandeses, na verdade, tinham nascido no Suriname e, claro, amavam tanto a Holanda quanto seu país de origem. Porém, alguns fatos ocorreram nessa Euro que abalaria a relação dos jogadores. No primeiro jogo, Seedorf e Edgar foram convocados no meio de campo, mas a Holanda apenas saiu com um empate sem gols contra a Escócia. Só que depois do jogo, o técnico disse: Seedorf e Davids precisam jogar menos com o coração e mais com a cabeça. Seedorf rebateu: eu discordo, não somos jogadores burros. No jogo seguinte, Gus retirou apenas Davids, mas aos 26 minutos do primeiro tempo, depois de um cartão amarelo, o técnico tirou Seedorf do jogo, o mandando para o banco. O jogador ficou louco de raiva, se sentou ao lado de Edgar e começaram a falar mal do seu treinador. Pelo menos foi isso que Gus Hiddink pensou. Perguntado sobre as escolhas do seu treinador, Edgar Davids disse: ele deveria parar de lamber os jogadores brancos e prestar mais atenção no time. Depois disso, foi o estopim. Os vestiários da seleção ficaram repletos de confusão e briga. Alguns jogadores na seleção discordaram de Davids, inclusive jogadores negros. Mas o fato é que depois daquilo, não tinha como a Holanda continuar na Euro. Davids foi afastado da seleção, mas a discussão não se encerrou, porque a briga passou até mesmo para o Ajax, base da seleção nacional na época. Basicamente, os jogadores brancos da equipe recebiam mais que os negros. Para você ter uma ideia, Frank de Bois e Ronald de Bois recebiam cerca de 500 mil florins cada, enquanto Davids apenas 100 mil e Seedorf 80 mil, sendo que todos eles eram craques daquele time épico do Ajax. Depois de tudo isso, não tinha mais clima para nossa estrela num time holandês. Os 15 títulos com 24 anos de idade fizeram Milan correr para contratá-lo. Não foram tudo rosas depois que ele se mudou para a Itália inicialmente, juntando-se ao Milan sob o comando de Oscar Tabares. O Milan não jogava bem e Tabares fora demitido em dezembro, substituído até o final da temporada pelo lendário Arrigo Sacchi. Ele fez 25 aparições em todas as competições quando terminaram em 11º lugar. Ele ainda teve uma grave lesão na perna, mas se recuperou rapidamente. Depois de apenas 10 aparições sob o comando do novo chefe Fábio Capello, ele foi autorizado a se juntar aos rivais Juventus. Porém, esse, sem a menor dúvida, foi um dos maiores erros que o Milan poderia ter cometido. E você já vai entender o porquê. O lendário Marcelo Lippi se referiu a ele como meu coringa predileto e muitas vezes o usou no centro ao lado da lenda francesa Zinedine Zidane, com os dois estabelecendo uma super parceria e amizade. Ansioso para mostrar ao Milan que tinha errado, Davids jogou seus melhores anos na Juventus. Cada partida chocava ainda mais a Europa. Mesmo depois de Zidane se lesionar e ficar fora por vários jogos, Edgar pareceu nem se importar, assumiu o protagonismo e derrubou todos os adversários. Contra Lazio, ele provavelmente fez o melhor jogo de sua vida. O presidente Agnelli disse: essa foi a atuação mais bela que eu já vi de um jogador. Recordes estavam sendo quebrados, jogadas dignas de craque de bola, tudo estava indo bem demais. Na Copa de 1998, quando a bola rolou, ele jogou muito, chegando a rivalizar o prêmio de melhor na Copa com Ronaldo.
Ele cruzou, desarmou, deu passes, acabou com os adversários e ninguém conseguiu o segurar. Nas oitavas, marcou um gol contra a Iugoslávia no 2-1. Nas quartas, contra a Argentina, ele quase marcou um gol antológico ao sair do meio de campo, mas não conseguiu a finalização. Mesmo assim, a Holanda passou. Já nas semis, a laranja jogaria contra a amarelinha. O jogador não deixaria Ronaldo quieto, estava sempre no seu pé. O jogo terminou 1-1 e pênaltis. O Brasil venceu e Edgar perdia outra final nos pênaltis. Mesmo assim, ele jogou demais e todos já diziam que ele concorreria a melhor do mundo. Só que essa história é cheia de reviravoltas, se lembra? Sim, eles perderam a chance de ir para a final da Champions nos pênaltis de novo, piorado pelo fato de que de alguma forma seu time perdeu outros 2 pênaltis durante a partida. E o pior nem foi isso. Num dia, ele acordou, mas sua cabeça doía muito, sua visão estava embaçada e ao decorrer do dia só piorava. Foi ao hospital, descobriu que estava com glaucoma. Quando ouviu isso, talvez tenha sido seu único momento de repensar sua carreira, porque depois disso, como jogaria? Afinal, perderia sua visão quase que completa. Ele ficou sem saber o que fazer. Todos já diziam que ele se aposentaria, mas nesse momento ele fez aquilo que estava acostumado a fazer: surpreender a todos. Ele se recusou a desistir, descobriu que poderia jogar de óculos e assim foi. Colocou seu novo objeto obrigatório e voltou a encantar a Europa. Edgar foi tão absurdo que nunca se reclamou dos seus óculos como motivo que atacasse totalmente sua performance, mesmo todos sabendo que eles embaçavam. Mesmo todos sabendo que por mais dos óculos, ainda assim, ele não enxergava totalmente. Era perceptível, mas o craque se recusava a dizer qualquer coisa contra. Sabe por quê? Justamente porque ele era um craque de bola. Por isso, ele foi uma lenda. Ele não se importava com os óculos, com as lesões. Ele só via o que queria e corria atrás disso até conseguir. Por isso, quando você vê esse cara aí, saiba, ele foi um dos maiores monstros que o mundo já viu. Esse merece muito respeito. Na temporada seguinte, Lippe fora demitido, eles perderam a liga e foram rapidamente eliminados da Copa da UEFA. E na outra temporada, Zidane saiu. Mesmo assim, Davids parecia estar focado em mais uma vez garantir que os fãs mal notassem que Zidane havia partido. Mas por mais que ele tenha conseguido, trazendo de volta o título da liga depois de 4 anos, até mesmo levando os rumores de uma possível saída para o Manchester United ou Arsenal, assim que a temporada chegou ao final, a notícia saiu. Davids havia testado positivo para doping. E eu sei o que você está pensando. Irônico, não? Eu nunca me doparia. Tenho muito cuidado com meu corpo. Não como chocolate, não bebo. Por que me doparia? Alguns jogadores daquela Juve chegaram a revelar que os médicos do time tratavam qualquer mal-estar de seus atletas com vitaminas fortes. E isso ficou tão claro que um dos médicos da equipe fora demitido e a punição de Edgar de 16 meses caiu para apenas 4 meses. Com isso, você pode retirar suas próprias conclusões do que de fato ainda poderia estar ocorrendo naquela Juventus. Edgar ficou com medo de ficar de fora da Copa do Mundo, mas a preocupação foi à toa, já que sem ele, a seleção holandesa nem se classificou. Depois dos 30, todos esperavam que ele perdesse seu ritmo, mas ele se recusava, jogou demais e mais uma vez estava na final da Champions, dessa vez contra o Milan, de seu amado companheiro Seedorf. Davids jogou demais e todos disseram que ele foi o melhor, mas no final, Seedorf levantava mais um título de Champions, se tornando o primeiro jogador a ganhar 3 títulos de Liga dos Campeões por 3 times diferentes. Parecia que aquilo perseguia o craque, ele jogava demais nos clubes que passava, mas quando chegava na final, a bola não entrava. De qualquer forma, a Juventus começava um processo de reconstrução, não só dentro dos gramados, mas na política também. Depois dos escândalos de doping, Edgar foi emprestado ao Barcelona. E quem era o técnico? Frank Rijkaard, seu ex-companheiro de Ajax. O Barcelona na época tinha acabado de contratar Ronaldinho. David jogou como poucos. O Barcelona ficou 15 jogos sem perder
mas ele teve de voltar à Juve e logo se transferiu para a Inter de Milão com o objetivo de ganhar uma Champions. Porém, a principal patrocinadora da equipe era a Pirelli. Mas o que isso tem a ver com a história do nosso craque? Simples, ele começou a dar em cima da esposa do CEO da empresa. Sim, ele fez isso, ou seja, não conseguiu durar muito tempo na equipe e se transferiu para o Tottenham. No time inglês, ele voltou à sua alta performance e conseguiu fazer jogos muito bons, mais longe do que um dia já foi. Ele ainda jogou pelo Ajax novamente e outros pequenos clubes da Inglaterra, se aposentando em 2014. Alguns jogadores sempre serão lembrados pelo que fizeram dentro de campo e alguns sempre serão lembrados por razões que não têm nada a ver com futebol. Davids é aquele típico jogador que será lembrado por habilidade, técnica absurda, voracidade na marcação e uma força invejável, bem como por seus óculos de marca registrada. Se alguma vez houve um jogador de futebol que definiu a frase "as ruas vão se lembrar", esse alguém foi Edgar Davids, uma lenda do nosso futebol mundial. E aí, o que achou? Deixe seu like se gostou do vídeo. Muito obrigado a todos pelos comentários. Ajuda muito para que eu traga sempre mais. Obrigado novamente. Vocês são incríveis. Fui!